Olá pessoal, hoje vamos falar sobre mamografia, é a nossa última live da semana da mama. E nós temos aqui o nosso professor Dr. Cipriano, gostaria de apresentá-lo. O professor Cipriano, ele é médico, radiologista, veio aqui para falar sobre mamografia, que é uma das especialidades dele. Muito obrigada, professor. Obrigado, Selimara, pelas palavras. É tudo mentira sua, né? Eu vou tentar apresentar algumas coisas para vocês sobre mamografia e diagnóstico por imagem em mama. Não tem conflito de interesse nenhum nessa apresentação. Eu vou contar um pouco da história da mamografia, vou falar também de outros métodos de imagem em mama, de tudo que a gente faz hoje para fazer o diagnóstico mais precocemente possível, que é para tentar livrar a paciente de a retirada de parte da mama ou da mama toda. A história começou em 1913 com um cidadão chamado Alberto Salomão. Foi apenas 18 anos depois que foi descoberto o raio-x. Esse Alberto Salomão ele teve a ideia de radiografar uma peça cirúrgica, uma peça que tinha sido retirada. Então, hoje, nós vamos ver aqui os aparelhos modernos que a gente tem, só que nem sempre tudo foi desse jeito. Então, aqui, nessa primeira imagem, era o jeito que era feito a mamografia, que nada mais era do que feito na mesa de exames de raio-x. Se radiografava essa mama em duas incidências, uma meio oblíqua e uma em crânio caudal, que é aquela que pega a mama de cima para baixo. Depois viram um jeito melhor de posicionar essa paciente para ficar uma posição mais confortável e lançaram este aqui, que a paciente pelo menos ficava em pé e radiografava as mamas nas incidências que eram usadas na época. Em 1965, a GE fez esse primeiro mamógrafo, no qual nada mais é diferente desse do que a paciente fazia o exame sentado, tá? Lembrando que mamografia, pessoal, emite radiação, é um raio-x. Então, o aparelho de mamografia, ele vai ter um tubo de raio-x, um catodo, uma janela, uma filtração e uma colimação. A mama fica em cima dessa grade com o filme, ou hoje com o plate, e tem essa parte aqui que comprime para você reduzir a espessura dela e para poder procurar melhor a lesão, sendo que mama é um tecido glandular. Essa compressão é de 8 a 10 quilos em cada mama. Então, você realmente achata essa mama, é um órgão volumétrico relativamente grande, para poder espalhar esse tecido glandular e procurar as prováveis lesões. Essa aqui é uma técnica fazendo o exame dessa paciente. Esse sorrisinho aqui, pessoal, é um pouco falso, tá? Porque ele é muito desconfortável, porém, essa compressão tem que ser efetiva. No passado, isso aqui é um negatoscópio, que é aquele aparelhinho lá cheio de luz dentro, para vocês verem a importância da mama. Esse negatoscópio aqui era especial, ele é diferente daquele de você ver radiografia ou tomografia, né? Ele é com uma alta luminosidade, ela tem uma quantidade de lumens muito maior que o negatoscópio comum. Por quê? Porque você tem que enxergar muito bem. Geralmente, você tem que avaliar as duas incidências, crânio caudal e médio lateral, num campo só. Você não pode ter essa luz toda aqui do lado, que você perde a definição da imagem. E outra coisa também é mamografia, a gente deixa a sala totalmente escura. Por quê? É que nem assistir filme na TV ou no cinema. Quanto mais escuro tiver o ambiente, mais legal fica a imagem. A mamografia também é assim. Isso era o jeito que se laudava no passado. Pode ver que a radiologista aqui está usando uma lupa. A gente sempre percorre todo o campo da mama com essa lupa, procurando coisas, né? E hoje se lauda com esses monitores. Esse monitor está acoplado já no mamógrafo, né? Para a técnica ver como é que está o exame. E depois que sai daqui, o radiologista vai laudar num outro monitor também, que é diferente, tá? Tem que ser um monitor de pelo menos 3 megapixels, ele tem um precinho um tanto quanto elevado, mas é o indicado para mamografia. Então, vocês veem que diagnóstico de mama tem uma série de nuances que vão atrapalhar o diagnóstico. Hoje é feito tudo de maneira digital. O próprio aparelho joga a imagem para a técnica, para ela ver
se o posicionamento está correto. Se não tiver, ela tem que repetir. E depois vai para o radiologista para ele. Isso fica numa central e ele vai puxando exame por exame com esse monitor aqui. Tá? De um outro diagnóstico que está sendo muito usado hoje, nos casos que nem a mamografia auxiliou muito e a ultrassom de mama também não auxiliou muito, é a ressonância magnética. A ressonância magnética é aquele método de imagem que usa um campo magnético intenso, né? Ele vê a rotação do hidrogênio, que tem bastante quantidade na água, né? E no nosso corpo também tem uma quantidade de água considerável. E a ressonância é esse aparelhão. A paciente fica em decúbito ventral, com as mamas pendentes aqui nessa bobina, que é específica para mamografia, coloca as duas mamas aqui nesses orifícios da bobina, e o campo magnético vai ficar intenso nessa região que está aqui dentro dessa bobina. Esse exame hoje está sendo usado para sanar dúvidas que ficaram dos outros exames. E aqui vocês podem ver, ó, nessa imagem aqui, você já tem uma diferenciação desse tecido mamário da mama direita para a esquerda. Aqui você já tem uma lesão aqui adjacente à pele, né? Aquela gordura pré-glandular da mama. E aqui também você tem uma alteração do resto do tecido mamário. Aqui são imagens no plano sagital, né, que seria o crânio caudal da mamografia, e aqui essa parte branca aqui, brilhante, é gordura mamária, né, retromamária e antimamária, e aqui é um T1 com supressão de gordura, aqui é um T1 sem supressão de gordura. Então, o que o pessoal faz? Você vai tirando o sinal da gordura para tentar ver melhor o tecido. E aqui, nesse de baixo, você tem também uma lesão aqui na região da retroareolar. E se vocês perceberem aqui, isso aqui a gente vê também na mamografia. A pele aqui está com espessura normal. Aqui, se vocês forem olhar, já tem um espessamento de pele aqui, por essa lesão. E aqui a gente vai falar um pouco dessa nômina, desse léxico que se usa na mamografia. A mamografia, de um tempo para cá, ela começou a ser usada, esse padrão de classificação, que é o BIRADS, Breast Image Reported Data System. Fizeram isso para todo mundo que vai estudar mama com diagnóstico por imagem poder falar a mesma linguagem. Classifica essas mamas de 0 até 5. Hoje, essa classificação vai até 6. A 6 é quando você já tem o estudo anatomopatológico positivo, né? Foi constatado que é câncer de mama. De um tempo para cá, se acrescentou também essas 3 subcategorias aqui, 4A, B e C. 4A é uma microcalcificação ou um nódulo com suspeita baixa. 4B é uma suspeita intermediária e 4C é uma suspeita alta. O Colégio Brasileiro de Radiologia, ele não nos obriga a subclassificar a 4A, B ou C. A categoria 0 é aquela mama que você fez e não conseguiu fechar que ela não tem nada, tá? Ou seja, ela não é normal, ela não tem achado benigno, ela não tem achado... É uma mama que você não conseguiu qualificar dentro dessas categorias. Isso acontece muito com mama de moça jovem, porque tem muito tecido glandular e algum cisto, até cisto funcional de período menstrual, você pode deixar de ver. Se essa paciente estiver com dor e for categoria 0 e é uma mama jovem, que nunca tenha amamentado, nunca tenha gestado, ela ganha uma categoria 0 para a gente poder acompanhar com outro método de imagem, por exemplo, ultrassom. Tá? Categoria 1, mama normal. Categoria 2, achados benignos. Categoria 3, achados provavelmente benignos. A 4 é as lesões e a 5 não tem nem o que falar, né? A 5 já fala que é maligna, né? Caiu na categoria 4, pessoal, independente se é A, B ou C, você já tem que proceder o estudo anatomopatológico da lesão que você achou. Seja ela microcalcificação, seja ela nódulo,
dependendo do tamanho do nódulo, você já faz a mamotomia, né? Se for microcalcificação, você faz mamotomia também, e você vai guiar por ultrassom ou até por mamografia. A mama 1 é negativa, é a mama normal. A 2, achado benigno. A 3, provavelmente benigno. Quando você fala que é provavelmente benigno, você tem que fazer um segmento, pelo menos durante 2 anos, realizando essas mamas a cada 180 dias. Se o paciente continuar nesses 4 exames que ela vai fazer posteriormente, na categoria 3, lá no último, você pode jogar como 2, tá? Você pode voltar, retroceder como 2. Daí para frente, faz de ano em ano mamografia sem problema nenhum. Aqui, ó, a subdivisão que eu falei é um capítulo meio controvertido, né? E tanto é que o colégio não exige que a gente coloque isso. Eu coloco, geralmente, porque se você deixa de colocar, o colega lá, o mastologista ou o ginecologista, ele não sabe muito o que fazer. Então a gente coloca, eu pelo menos costumo colocar 4A, B ou C, depois de uma análise criteriosa desses exames. Essa classificação segue essa rotina aqui também, né? O 0 é aquele incompleto. Você vai ter que fazer alguma coisa adicional. Pode ser o ultrassom, ou então até você comparar com o exame que essa paciente tenha feito anteriormente. É muito saudável que a paciente leve os exames, pelo menos o último anterior que ela tenha feito, para a gente poder ver se houve diferença de um padrão para o outro. Essa atualização aqui é um consenso de especialistas entre o pessoal da mastologia, da ginecologia, da imagem, que faz só mama, ressonância de mama, que faz ultrassom de mama, que é para todo mundo falar a mesma linguagem. Antes do BIRADS, a gente só classificava a mama como normal, achado maligno ou benigno. Cada um laudava de um jeito. Então, o que o Colégio Americano de Radiologia fez? Vamos padronizar isso. Então, hoje, aqui no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, na China, em todo lugar se usa essa classificação, tá? E aqui está agora as massas que você pode ver na mamografia. As massas podem ser circunscritas, como esse exemplo daqui. Aqui pode ter os contornos obscurecidos. Pode ver que você não consegue ver bem o contorno, como este aqui. Aqui você já perde um pouco da definição. Esse contorno pode ter microlobulações, que é mais característico dos fibroadenomas. Aqui ela ser uma parte definida e outra parte não. E aqui ter essas especulações, né? Essas radiações aqui saindo da borda da lesão. Outra coisa que é muito visto em mama são calcificações. E tem calcificações benignas e calcificações malignas. As calcificações de pele, as vasculares, as calcificações de popcorn aqui, essas aqui são características de fibroadenomas. Fibroadenoma é uma lesão benigna, tá? Você não precisa retirá-la cirurgicamente. Você só tem que acompanhar. E aqui, que o eggshell quer dizer aro, né? É um rebordo, é um arozinho calcificado. Aqui as calcificações leite de cálcio, né? Suturas também de cirurgias prévias podem depositar cálcio, dando uma calcificação filiforme, né, na mama. E as distróficas também, às vezes, ocorrem em locais de cirurgia de retirada de alguma lesão prévia, até cirurgia de mamoplastia. O tecido mamário, você mexeu nele, ele vai deixar uma lesão. E essa cicatrização, às vezes, ocorre com deposição de cálcio. Junto com a mamografia, nós temos um questionário que a paciente responde, várias informações a respeito de ciclo menstrual, se gestou alguma vez, se pariu, se amamentou alguma vez, período que amamentou, tudo isso vai para o radiologista analisar. Aqui, as calcificações mamárias benignas também, aqui está o exemplo, ó, em pipoca, os pastões, que são as calcificações que pegam os ductos mamários, né? Aqui as calcificações de vasos, as cutâneas, tem algumas lesões de pele que depositam cálcio também. Você vai diferenciar isso na mamografia desde que você tenha esse questionário, tá? A mama é um diagnóstico, é um órgão muito delicado, tá? Por isso que é tão difícil laudar a mama, para vocês terem ideia. Não é todo radiologista que gosta de laudar a mama,
Alguns deles têm seguro para erro de laudo, tá? Para erro médico, que é muito fácil você errar na hora de analisar uma mamografia. Se a gente não analisar muito bem essa mama, daqui a um ano essa paciente pode tirar um pedaço dessa mama ou perder a mama toda. Então a gente tem que ficar muito esperto, tá? E aqui as distróficas que eu falei, quando surgem em processos que já foram cirúrgicos uma vez, as calcificações de leite de cálcio, elas mudam de posição conforme você muda a incidência crânio-caudal para médio lateral. É isso que fala a favor, que é a calcificação de leite de cálcio. Suturas ou fio de suturas, corpos estranhos, às vezes que são esquecidos, né? Por tudo isso pode dar calcificação. E aqui agora, uma mamografia, essa é uma mamografia antiga, é uma mama considerada na categoria 1, ou seja, é uma mama normal, tem aqui, pela idade da paciente, um equilíbrio de tecido fibroglandular, que é esse mais branquinho, o resto mais escurinho já é gordura. É uma mama que está com uma lipossubstituição praticamente simétrica, tá? Tanto na incidência oblíqua como na crânio-caudal. Aqui a 2, são aquelas calcificações que eu falei, né? Em bastão, calcificação vascular, fio de sutura e tal. E tem aqui um monte de calcificação arredondada, né? Isso aqui é tudo categoria 2, é achado benigno. Olha aqui que interessante, sinais de mamoplastia redutora ou implantes. Isso aqui sempre vai ser categoria 2. Essa distribuição que a gente tem aqui, ó, um pouco de tecido glandular e o resto gordura, isso é uma mama que nunca foi operada. Se ela tivesse sido operada, que fosse uma mamoplastia para reduzir volume, seja lá o que for, esse tecido glandular não estaria com esse aspecto. Ele sempre vai alterar o aspecto porque você mexeu nessa configuração normal dele, tá? A categoria 2 é achado benigno, então a gente faz controle anual, que é o preconizado. Aqui a categoria 3, né, é restrita a lesões que não são palpáveis, tanto o mastologista como o ginecologista, ele não palpou nada, mas a gente acha uma lesãozinha aqui, ó, uma lesãozinha aqui, um provável cisto. Se vocês perceberem aqui, o contorno está regular, não está alterando o tecido em volta da lesão, o tecido está agrupadinho normal. Uma lesão muito bem circunscrita, provavelmente seja uma lesão benigna. Então a gente dá aquela categoria 3, controle de 6 em 6 meses, 12, 24 e 36 meses. São 3 anos. Passou esse período, continua com o mesmo aspecto, a lesão não cresceu, não modificou, isso pode voltar a ser categoria 2, desde que tenha se respeitado esses períodos, tá? E aqui está meio suspeita, né? Você consegue, como aquele slide da margem, você consegue ver uma parte dele, mas a outra, ó, parece que já tem algumas especulações. É isso que seriam 4 já. E aqui a categoria 5. Categoria 5 é aquilo que eu falei, é malignidade pura, né? Então, o formato da lesão é irregular, a densidade ela é bem aumentada, o contorno é especulado, e essa lesão 5, já com o estudo anatomopatológico, ela vira 6, tá bom? Nódulo palpável, pessoal, nunca a gente vai poder dizer que a categoria 3, nunca se dá categoria 3 para esse primeiro exame, se for o primeiro exame da paciente. É preferível você dar 0 e seguir nessa investigação do que dar 3. Que essa lesão que você não conseguiu ver direitinho, ela pode evoluir para o pior em 6 meses, tá? A invasão dessas lesões é muito severo. Mesmo que você tenha pouca alteração na imagem, você já pode ter célula neoplásica indo provocar metástase. Temos uma pergunta aqui. A prótese de silicone pode prejudicar a mamografia? Pode sim. Ó, eu vou te falar por quê. Porque ela pode esconder alguma lesão, tá? Apesar de você fazer a incidência crânio-caudal e médio-lateral, na prótese de silicone, a gente usa uma manobra que foi descrita pelo Eklund, que você empurra a prótese em direção ao músculo peitoral. Então, você empurra a prótese para trás, lá encostando na parede torácica, e puxa o restante da mama para frente. Tanto na incidência crânio-caudal ou na médio lateral você pode fazer isso. Então, você empurra a prótese e puxa o tecido mamário
e você conseguir para você avaliar maior quantidade de tecido mamário. Mas, às vezes, se a lesão for muito posterior, no espaço posterior da mama, é muito fácil da prótese esconder. O que a gente está avaliando na mamografia é o estado desse tecido mamário, desses ligamentos que seguram a mama, é o tecido gorduroso que tem na mama, a gente tem que avaliar também, são os vasos, é o complexo areolo-mamilar ali e a pele. Tudo isso a gente consegue ver no exame de mamografia. Só para falar uma coisinha, implante é aquele que tem fim estético. E a prótese é quando você tem uma retirada de parte da mama e o pessoal já coloca essa prótese para a paciente não ficar com tanta deformidade, né, que causa assim, um mal-estar muito grande para a paciente, levando até a quadros depressivos e tudo mais. Então, o implante colocado por trás do músculo peitoral acaba não atrapalhando? Seria a via mais indicada para a colocação do implante. Agora, no caso de prótese, não tem como, né? O pessoal tem que botar a prótese no local que foi retirado o tecido mamário que estava lesado. E aqui também, pessoal, foi estendido esse BIRADS para ultrassom e para ressonância, tá? Aqui está uma mama normal, tá? Com tecido mamário, permeado de gordura. Ultrassom, pessoal, tem uma coisa importante. Essas calcificações grosseiras a gente consegue ver porque ela vai dar aquela sombra acústica característica do ultrassom. Microcalcificação você não vai enxergar no ultrassom. Mama jovem, que está muito densa na mamografia, você vai fazer ultrassom justamente para pegar essas lesões aqui. Pegar cistos funcionais, pegar fibroadenomas que são regulares, tá? Ectasias de ducto, isso aí você pega legal. Microcalcificação não se pega no ultrassom, tá bom? Aqui está o exemplo, uma categoria 2, um cistozinho de mama, conteúdo líquido, líquido no ultrassom é anecoico, e aqui está um reforço acústico posterior, que é essa faixa esbranquiçada aqui, tá bom? Aqui, um categoria 3 é um cisto também, só que olha a diferença do conteúdo desse cisto, que é predominantemente líquido, para esse aqui. Esse aqui já tem uma mistura aqui de hiperecogenicidade, tá? Então, isso aqui já é uma categoria 3, ou seja, vai se acompanhar também por 6, 12, 24, 36 meses. Fechou? Categoria 4, qualquer nódulo sólido com essas margens indefinidas. E está aqui, ó, bem diferente dos outros dois anteriores. Esse contorno está todo irregular, embora o conteúdo seja líquido, seja ecogênico, mas esse contorno está muito irregular, tá? Isso aqui é uma categoria 4. Geralmente, quando o colega, no mesmo serviço, se não for o mesmo colega que está fazendo a mama fazer ultrassom, quando ele acha isso, ele vai querer ver a mama, e vice-versa, né? Quando eu vejo alguma coisa na mama e vejo que a paciente tem ultrassom, eu acesso a imagem do ultrassom dela para a gente comparar os exames e ver se é categoria 4 aqui no ultrassom, provavelmente vai ser categoria 4 dentro daquelas classificações da mama de 4A, B e C. E aqui, uma categoria 5, né? Um formato aqui, ele é meio quadradinho aqui, já meio ovalado aqui, também com algum reforço, ó, tá? Tem um conteúdo líquido aqui. Aqui já tem imagens heterogêneas dentro, ele não está homogêneo, né? Então, isso aqui a gente já é um nódulo sólido de forma irregular. Sólido e líquido, né? Tem os dois componentes aqui. Eu preparei para vocês um desafio interativo aqui de mama. Eu vou apresentar as imagens e no fim a gente vai discutir. Qual é o BIRADS dessa aqui? Olhem com atenção e vejam. Que BIRADS que é essa mama? Agora essa daqui. Aqui, se vocês perceberem, tem até uma agulhinha já de biópsia. Agora essa aqui. Olha lá, olha a prótese, o implante de silicone. Essa daqui, a amarelinha, e essa daqui com silicone. Aqui, quem prestou atenção na apresentação, essa daqui vai matar de cara, né? E agora essas aqui têm a mesma classificação, tá? Esses 4 fragmentos aqui têm a mesma classificação todos. Essa aqui agora, tá?
mama direita e mama esquerda, essa figura. E aqui agora uma outra figura também, mama direita, mama direita, mama esquerda, mama esquerda. Essa daqui agora. Olha que legal. Ah, legal não é, né, pessoal, que é doença. Essa daqui tem o correspondente do ultrassom, é tudo a mesma mama, tá? Vamos lá discutir as respostas agora. Essa daqui, né, pessoal, espiculado, né? Grande, denso, contorno nenhum definido, cheio de radiação, isso é 5, não tem como. Essa daqui, a mama esquerda, tá bonitinha. Essa direita também está com a distribuição praticamente simétrica, mas tem essa imagem de maior radiodensidade aqui, que a gente não sabe o que é, tá? Mesmo usando lupa, ela continua com esse aspecto. Então, aqui entra uma categoria 0, tá? Ou seja, o que eu vou ter que fazer aqui? Provavelmente fazer ultrassom. Se o ultrassom não me definir, aí a gente parte para uma ressonância, tá bom? E aqui a categoria 5, né? Essa mama está muito densa, provavelmente é uma paciente mais jovem. Tem o tecido glandular aqui em grande quantidade e o aspecto dele, ele tem áreas de maior densidade permeadas aqui em todo o tecido. E tem o tecido gorduroso, né? Já com uma substituição gordurosa. Só que aqui eu não consigo falar se essa mama é normal. Eu preciso saber o ciclo menstrual dessa paciente, eu preciso saber se ela amamentou, eu preciso de um monte de coisa, tá? Mas esse aspecto heterogêneo aqui no tecido me obriga a dar categoria 0. Por quê? Porque se eu tiver um pequeno cisto aqui no meio, eu não vou ver. Aí essa paciente volta uma semana depois com pedido de ultrassom e o colega do ultrassom acha um cisto. Aí ele vai dar um cisto categoria 2. Então, isso daqui eu sou obrigado a dar 0 para seguir essa investigação. Aqui, no implante de silicone, esse aqui é um implante que está sobre o músculo peitoral, ele está subglandular, né? Pode ver que o tecido fica meio comprimido, né, nesse espaço, né? Categoria 2. Aqui, categoria 1, a mama com uma distribuição gordurosa já pronunciada, tecido glandular praticamente a mesma quantidade nas duas mamas, então é uma categoria 1. Aqui, todas essas calcificações, ó, um fibroadenoma, tá? Uma calcificação em anel aqui, uma esteatonecrose com a borda cheia de cálcio em volta. Aqui, calcificação de vaso mamário, tá? Tá bom? E aqui é o linfonodo intramamário, também que é considerado categoria 2, lesão benigna, achado benigno, tá bom? E aqui é o fibroadenoma. O fibroadenoma é bonitinho, porque ele tem essa base nodular aqui, né? A gente consegue ver o contorno dele e tem essa calcificação em pipoca dentro, né? Parece uma pipoquinha aqui, tá bom? Isso é categoria 2. Aqui, categoria 5 também, né, pessoal? É um carcinoma multifocal. Tem aqui na mama direita, na região retroalveolar, tá? E aqui também na esquerda. Mama direita e mama esquerda. Aqui tem uma lesão aqui tem outra lesão. Provavelmente aqui também estão surgindo outras lesões, tá? Nesse caso aqui, não tem nem como fazer quadrantectomia, tal. Aqui tem que ser mastectomia radical, tem que tirar tudo, não tem jeito, e fazer a reconstrução depois com colocação de prótese. E aqui, se vocês olharem essa mama aqui, em quantidade de tecido glandular, ela está diferente, né? Aqui tem um tecido que está mais denso do que o resto, do que o contralateral, tá? Isso aqui é uma infiltração carcinomatosa, tá? De mama. Então, aqui é um 4 também, tá? E outro, aqui, se você não fizer a ressecção disso daqui com uma boa margem, vocês podem ver que vai tirar quase metade da mama toda, né? Quadrante superior e lateral. Talvez até precise tirar a mama toda, porque a invasão já deve estar mais pronunciada. Então, aqui é uma categoria 4, não tem como, tá bom? E aqui, uma categoria 5, ó. Essa lesão está irregular, e se vocês perceberem, tá? Isso aqui, esse aqui é o caudal, e essa aqui é a oblíqua da mama esquerda, tá? E aqui, nessa mesma lesão que está sendo vista aqui,
a gente consegue ver um monte de microcalcificações, que são as pleomórficas. Cada uma delas tem um formato diferente, tá? Formando letra X, letra R, letra T. Ela tem um monte de formato, letra X, Y. Essa característica da microcalcificação pleomórfica fala muito a favor de lesão maligna, tá? E aqui, associada com esse nódulo aqui todo irregular, categoria 5 também, e aqui os correspondentes do ultrassom. Ó. Essa imagem aqui é o correspondente desse nódulo aqui, tá bom? E essa aqui também. Pode ver que não é um cisto bonitinho igual aquele que eu mostrei. Aqui é categoria 5 também. Isso aqui é uma selfie de radiologista, lógico. Lembrando que, embora a Versalhes aí fez a mama por causa do mês da mulher, que foi em março, lembrando a vocês que outubro é outubro rosa, que é aquele mês que é destinado à prevenção do câncer de mama, tá? É um mês aí que o pessoal faz muita mamografia e tem uma grande divulgação nas mídias por aí. E aqui, a radiologia, como é uma das especialidades mais importantes da medicina, eu radiografei aqui para as meninas essa rosa, tá? Então tá aqui uma rosa para as meninas e para os rapazes fica um abraço. Vou voltar aqui nós dois. Eu acho que o pessoal gostou bastante, tá tendo bastante elogios. A gente só pode, né, Cipri, devolver um cravo para você, né? Que eu não tenho o cravo aqui agora. Eu queria te oferecer um cravo vermelho, assim. E eu particularmente sou apaixonada pela aula de mamografia do Cipriano. Ele faz isso com muito carinho, viu, pessoal? É uma dedicação muito grande, ele gosta mesmo disso. Eu agradeço muito a sua participação. Tenho uma consideração muito grande por você e sei que esse é um assunto do qual você fala com muita propriedade, né? Com muita experiência, de tudo que já construiu nesse período, de coisas que já viu, né, Cipriano? Então é uma área de atuação que você escolheu aí, que nós, mulheres, agradecemos muito, né? O carinho, a responsabilidade. Muito obrigado, professor. Meninos, a Versalhes agradece muito a participação do professor Dr. Cipriano, a participação de todos que estão aqui conosco no nosso chat. Beleza. Gente, muito obrigado. Até a próxima. A gente vai soltar novas lives bastante interessantes. Contamos sempre com a participação de vocês. Muito obrigado, professor. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.